Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou do sexo masculino com 55 anos de idade. Sou pardo, cabelos grisalhos, tenho estatura alta, 1,81 m. Estou trajando a calça jeans e camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. Pois é, pessoal, vamos fazer uma grande viagem aí na biologia. Sabe o que a gente vai viajar hoje? Vamos viajar sobre os métodos contraceptivos. Isso mesmo, métodos contraceptivos. Aí o pessoal do CIS3, hein? Tô aguardando por vocês. Não perca essa aula, é muito importante para você aí pro CIS3. Vamos lá? O que são esses métodos contraceptivos? Gente, são métodos comportamentais, onde se utilizam medicamentos, intervenções cirúrgicas ou objetos utilizados com o intuito de impedir uma gravidez. Atualmente existem vários tipos deles, que vão desde os que garantem praticamente o fim da fertilidade, como os métodos cirúrgicos, até os que, se interrompidos, garantem um retorno imediato da capacidade de gerar filhos, sendo esse caso o caso de quem? Da camisinha, beleza? Então não esqueça desse detalhe sobre os métodos contraceptivos aí. E aí, gente, nós temos os tipos de métodos contraceptivos para vocês aí, certo? Vamos aí, viaja comigo nesses tipos de métodos contraceptivos. Nós temos aí os comportamentais ou naturais, onde nós temos o exemplo da tabelinha, o muco cervical, tá ok? Temperatura basal, aquela temperatura corpórea, quando aumenta, diminui, não é verdade? E o coito interrompido. O que é o coito interrompido? É a ejaculação fora, tá beleza? O indivíduo ejacula fora, tá certo? Esse coito interrompido que não é aquelas coisas todas aí para métodos contraceptivos, tá beleza? Não vamos fazer isso não. Vamos lá no segundo método, o método de barreira. E isso, nós temos aí como exemplo de método de barreira, camisinha feminina ou a masculina. Nós temos também o diafragma e nós temos o dispositivo intrauterino, o famoso DIU, o DIU de cobre, que vai interferir lá nos espermatozoides, que a gente vai ver daqui a pouco. Nós temos o método dos hormonais, onde nós temos a pílula anticoncepcional, contraceptivos injetáveis, implantes de anticoncepcional, anel vaginal, o adesivo cutâneo e o DIU hormonal também. Esses são os métodos hormonais e métodos contraceptivos que nós temos. E nós temos aí o definitivo ou cirúrgico, que nós iremos ver aí a laqueadura, a ligadura da tuba uterina, a ligadura tubária e também a vasectomia, beleza? Então, esses são os tipos de métodos contraceptivos que nós vamos verificar aí, os extremamente importantes para vocês, aí para o CIS3, numa boa, para você arrebentar na prova, meu amigo. Viaja comigo na biologia agora, e o que nós vamos ver? Nós vamos ver aí dentro desses métodos contraceptivos, o primeiro método que a gente fala, o método comportamental, o método natural, meu amigo, que é justamente o quê? É justamente a tabelinha, isso aí. Então nós vamos visualizar aí com vocês agora a tabelinha, o médio tabelinha. Mas para a gente explicar a tabelinha, vamos ver esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês, extremamente importante. Viaja comigo aí agora, olha só. A maioria das mulheres, ela tem um ciclo menstrual de 28 dias, beleza? E esses 28 a gente vai dividir por 3, mas se eu dividir por 3 vai dar 9. Vai faltar 1. Esse 1 eu coloco no meio do período, tá beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, você conta do primeiro dia de menstruação, conta a partir do primeiro dia de menstruação, você conta 9 dias. Durante esses 9 dias, a mulher não pode engravidar. Sabe por quê? Porque ela ainda está em fase de proliferação, o endométrio do útero ainda está se formando, a célula dela ainda está amadurecendo. Então, ela não tem perigo de engravidar. Agora, depois desses 9 dias, você tem os 10 dias do meio. Esses 10 dias do meio é considerado o seu período fértil,
Porque a mulher deve ovular no 14º dia, que é metade de 28. Beleza? Então, esses 10 dias do meio, você deve evitar ter relações sexuais, porque você corre o risco de engravidar, porque você está no período de secreção, período de ovulação, período de produção de progesterona. Então, esse período ele é um período perigoso, tá beleza? Depois você vai ter, depois desses 10 dias, então foi 9 dias primeiro, beleza? 10 dias, esse é perigoso, do meio, contando do primeiro dia de menstruação, e depois tu vai ter mais 9 dias por último. Esses 9 dias também a mulher não vai ter problema de engravidar, porque a sua célula já degenerou, não existe mais célula, já foi degenerada, porque já passou o dia fértil dela aí. Beleza, pessoal? Então vocês viram aí, viram a tabelinha. Tabelinha que é de extrema importância. Dá certo sim, mas temos que ter consciência disso aí. Veja esses dias, né? Naqueles 10 dias do meio do ciclo menstrual, não pode ter relações sexuais de jeito nenhum. Beleza, pessoal? Viram por quê? Porque é o período de secreção, é o período que ela também vai estar ovulando. Então, é um período perigoso, aquele período do meio do seu ciclo menstrual de 28 dias ali. Beleza? Viram aí a tabelinha? Vamos continuar nossa viagem na biologia? Viaja comigo aqui na biologia agora, sobre o quê? O método de barreira, a camisinha, beleza? A camisinha de extrema importância aí, considerado um dos métodos contraceptivos mais populares. A camisinha masculina protege contra as infecções sexuais, tendo baixo custo e é fácil de usar. Além disso, ela apresenta um alto índice de eficácia quando utilizado de modo correto, método correto. Aí é um preservativo que consiste em uma capa fina de borracha que recobre o pênis durante a relação sexual, impedindo o contato do sêmen com a vagina, o ânus ou a boca. O esperma fica retido e os espermatozoides não entram aí no canal vaginal. Beleza? Essa daí é a camisinha, extremamente importante, não esqueça disso aí, tá? E não esquecer que a camisinha é o único método que evita a gravidez e evita também uma infecção sexual. Beleza aí, pessoal? Vamos viajar aqui agora, gente. É extremamente importante, não é verdade? Para a gente estudar isso aí, tá? Vamos estudar agora. Só vimos a camisinha, vimos o método de tabelinha e agora a gente vai ver os métodos hormonais. Isso, os métodos hormonais. Então, aí nós temos, por exemplo, não é verdade? Dentro dos métodos hormonais, né? Por exemplo, a pílula anticoncepcional, que são feitas com os hormônios semelhantes aos que são produzidos pelo próprio corpo. O hormônio estrógeno, o hormônio progesterona, elas atuam impedindo a ovulação, dificultando a passagem do espermatozoide para o interior do útero. Elas possuem uma eficácia de 99,8% quando utilizados de forma correta e regular. Ou seja, é recomendado que seja tomada uma pílula por dia, sempre no mesmo horário, e isso é de extrema importância sobre esse método hormonal aí, as pílulas anticoncepcionais, que é um comum aí, né, na população. Beleza, pessoal? Vimos a tabelinha, vimos a camisinha, vimos esse método hormonal aí que é de extrema importância para você. Beleza? Agora, vamos resolver um exercício? Vamos fazer uma atividade sobre métodos contraceptivos? Viaja comigo aí nessa questão. Olha só. Ao considerar métodos contraceptivos, muitos fatores devem ser avaliados, incluindo a eficácia, efeito colateral e modo de uso. Assinale a alternativa que se refere a um método hormonal e que pode reduzir a ovulação, né? Pode reduzir a ovulação, Jonais. Não esquece que quem reduz o processo, quem impede o processo de ovulação é o método hormonal. E isso, que método hormonal é esse aí? Vamos ver a resposta? Viaja comigo. A resposta aí é a letra o quê, hein, Jonas? É a letra A. Isso mesmo, a letra A. Pílula anticoncepcional, que é justamente um método hormonal que vai evitar o processo de quê? De ovulação.
Viajaram comigo aí? Viajaram nessa questão? Cuidado com isso, que é de extrema importância para você na prova, beleza? Vamos ver um outro método contraceptivo? Esse aí, ó, o método adesivo. E isso, o contraceptivo em forma de adesivo, é semelhante a um esparadrapo, sendo aplicado na pele, né, para que ocorra a liberação dos hormônios, que acontece de forma contínua. O tempo de duração do adesivo é de 1 semana, isso, devendo ser substituído durante 3 semanas, atingindo assim 21 dias. Assim como a pílula, a orientação é que seja feita uma pausa de 1 semana para que o processo seja iniciado. Beleza? Então, esse aí foi o método adesivo, né? Um método extremamente importante também que a gente colocou aí para vocês. Beleza? Vamos ver outro método contraceptivo aí? É o DIU, dispositivo intrauterino. O DIU de cobre, gente, possui uma estrutura metálica com ação de espermicida intrauterino, impedindo que os espermatozoides alcancem o ovócito, né? Alcance o óvulo, o ovócito secundário, e apresentando uma eficácia contra a gravidez de 99,6%. Inserido dentro de um útero por um profissional de saúde. O DIU de cobre, ele libera íons, íons de cobre, que promove a alteração da mucosa cervical, da mucosa uterina, além de interferir na qualidade do esperma, impedindo de chegar às tubas uterinas. Então está aí o dispositivo intrauterino, que é o famoso DIU, que é um outro método contraceptivo aí. Beleza? Vamos continuar nossa viagem em mais um método contraceptivo? Viaja comigo aí agora. O diafragma. Isso. Diafragma é um método de barreira móvel que pode ser colocado e retirado na vagina e consiste em uma estrutura de látex combinada com gel de espermicida. Isso. É preciso consulta médica para verificação do tamanho a ser utilizado. Deve ser colocado 2 horas antes da relação sexual e retirado após 4, 6 horas, sendo necessário ser lavado com água e sabão após o uso. A sua durabilidade é de cerca de 2 anos, livre de hormônios e com baixo custo. O diafragma não apresenta um alto índice de eficácia. Por isso, a recomendação do uso combinado com espermicida, que é uma substância química extremamente importante para alterar as estruturas e tudo mais dos espermatozoides aí. Beleza, pessoal? Nós vamos ver agora os definitivos. Isso! Viaja comigo aqui no primeiro definitivo que nós temos aí. A laqueadura, que é a esterilização das mulheres, que consiste na ligadura das trompas de falópio da tuba uterina. E é realizado com procedimento cirúrgico, em que o médico utiliza o instrumento que bloqueia a passagem do espermatozoide até o ovócito. Em alguns casos, é removido um pedaço da tuba uterina, como você verificou aí no nosso procedimento, numa boa. Viajaram comigo? Vamos no nosso próximo aí? Sabe o que é o próximo? A vasectomia. E isso, a vasectomia, gente, é a esterilização realizada no homem. Ela consiste no bloqueio dos ductos canais deferentes, então você está vendo aí, né? Responsável pelo transporte do espermatozoide para as outras glândulas, de modo que o sêmen não tenha mais os espermatozoides. Beleza? Viajaram comigo aí nos métodos contraceptivos, né? Top de linha, beleza? Não esqueça desses detalhes extremamente importantes que nós falamos para vocês sobre os métodos contraceptivos. Agora vamos ter uma pergunta. Vamos lá? Léo, viaja comigo. Fala. Professor, a vasectomia é reversível? Sim, não é verdade? Ela é sim reversível, a vasectomia, tá beleza? Agora, é lógico que quanto mais tempo se levar, né, para realizar o procedimento de reversão, aí a situação complica mais, tá beleza? A menos de 10 anos, não é verdade, de que você fez a vasectomia, ela se torna favorável e se torna irreversível. E a partir de 10 anos já complica mais um pouco. E isso vai depender do tipo de vasectomia que o médico fez com você. Belezinha aí? Viajaram comigo na pergunta? Não esqueça esses detalhes importantes que nós estamos falando de métodos contraceptivos. Beleza, pessoal?
Na aula de hoje nós vimos o quê? Métodos contraceptivos, assuntos extremamente importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste da UEA, gente, em todas as redes sociais. Eu fico aguardando para vocês aí em todas as redes sociais, no YouTube, lá na televisão, tá beleza? Lá no Encontro das Águas, encontro para vocês, tá beleza? Até a próxima e fique com Deus.